Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mila, tô cursando administração no primeiro semestre. Tô fazendo a matéria de introdução à administração com o professor Diego, junto com meus colegas Marina, Alberto e Vitória. Hoje a gente vai apresentar o trabalho Mulheres Empreendedores, que visa mostrar um pouquinho da trajetória dessas mulheres. Então, vamos começar com a entrevista. Hilary, fala um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Massa. Primeiro que eu tenho 23 anos, então não tive tanta vida assim como pra compartilhar. Mas eu sou natural do Espírito Santo, só que eu só morei lá 1 ano de idade, e aí depois disso meus pais começaram a viajar aí pelo Brasil, então passei grande parte da minha vida me mudando de lá pra cá. Morei em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, e aí por último vim parar aqui em Brasília, onde eu comecei a fazer faculdade e acabei ficando de verdade. Eu empreendo desde os 13 anos. E o que você estava fazendo com 13 anos? Então, eu comecei vendendo. Eu descobri que tinha uma forma de você fazer películas para unhas com impressora. E aí eu peguei a impressora da minha mãe, que ela era concursada e ela vivia imprimindo um monte de coisa. Eu peguei a impressora dela e comecei a imprimir películas para unhas personalizadas com fotos de pessoas. Então, às vezes tinha algum casal que a esposa queria fazer uma surpresa pro marido, ela colocava a foto dele na unha dela. E eu descobri que isso era muito legal, que a galera realmente comprava e comecei a vender. Foi o meu primeiro contato assim com o empreendedorismo. Entendi. E por que você decidiu abrir esse negócio e também por que desse ramo da beleza? Então, quando eu comecei na área da beleza, eu era a Miss. E aí eu via que as meninas que eu tinha contato, as modelos, Miss, etc., elas faziam muitos procedimentos. Então eu identifiquei que eu conseguiria vender alguma coisa pro meio que eu estava inserida. Comecei a estudar sobre a área durante a pandemia, e assim que a pandemia flexibilizou, que a gente começou a atender. E eu fiz junto com a minha mãe na época. Então era eu e ela trabalhando nisso. A pandemia ela trouxe algumas coisas que prejudicaram financeiramente a minha família, e aí no início foi muito por essa questão financeira mesmo, da gente conseguir uma renda extra com alguma coisa. Sim. Acabou que minha mãe se mudou de volta para o Espírito Santo, só que eu queria continuar aqui em Brasília, porque eu queria fazer minha faculdade aqui e tudo mais. Então, foi isso, foi o meio que eu achei de conseguir me sustentar aqui. Meus pais não iam conseguir me sustentar em Brasília, porque Brasília é uma cidade muito cara. Sim. E acho que essa foi a oportunidade que eu acabei tendo de... o negócio tem que dar certo, porque se não der certo, eu não vou fazer minha faculdade aqui e vou acabar tendo que deixar meus sonhos de lado. Então essa foi a oportunidade que eu tive de continuar em Brasília, me sustentando, fazendo a faculdade que eu quero, etc. Sim. Não, então a próxima pergunta era mais sobre isso também, de como que você começou e quem que te apoiou no início, quem foram os seus apoiadores? Massa, foi assim, lá com os 13 anos de idade, desde lá sempre foi minha mãe a minha maior inspiração. Porque a minha mãe, ela é uma mãe solo e ela sempre empreendeu com várias coisas. Então ela foi meu maior exemplo de uma mulher empreendedora. Como ela tinha que criar eu e meus irmãos, ela sempre estava fazendo alguma renda extra com alguma coisa, e foi muito disso que eu acabei pegando essa ideia de que se eu quisesse ter a minha própria liberdade, eu poderia estar empreendendo para conseguir. Quando eu comecei a Power Lashes, que é a minha empresa atual, foi ela que iniciou me apoiando também. Então ela comprou todos os materiais, comprou o curso, tudo, porque eu não trabalhava na época. E já pensei em desistir várias vezes, ela que não me deixou desistir também, então sempre foi ela que me apoiou. Entendi. E por você ser mulher atuando nesse rumo de empreendedorismo, quais foram as suas dificuldades mais ligadas para esse lado? Então, como eu lido com um mercado muito feminino, nesse ramo em específico eu nunca tive problemas. Mas, não que eu lembre sim, na verdade, mas eu também faço parte da empresa Júnior, né? Então lá eu trabalho gerenciando eventos, e aí eu gerencio 2 grandes eventos que acontecem aqui na UNB, que é um sobre empreendedorismo, inclusive, que é o Acelera Campus. Então é um evento que trouxe muitos empreendedores de Brasília, tipo o CEO do Frango do Pote, do Açaí Puríssimo, vários empreendedores. E o outro que é a Feira de Carreiras, que acontece no 2º semestre, que é a maior feira de carreiras do Centro-Oeste.
Nessa experiência, empreendendo nessa área de eventos, que eu comecei a ter problemas com o fato de eu ser mulher. Porque quando eu estou fazendo os eventos, eu preciso fazer negociações com algumas empresas, negociações com fornecedores, por exemplo, e não, tipo, a grande massa, 99% dessas negociações são com homens. E se eu te falar que já tentaram se aproveitar de mim umas 2 vezes durante essas negociações, e assim, não só aproveitando, como eu posso falar, por eu ser sexualmente, sabe? Também, mas, por exemplo, de um fornecedor querer cobrar um preço muito acima do mercado por achar que eu não entendia do assunto, ou alguma empresa querer abaixar o preço da negociação, achando que eu não entendi o valor do que eu estava vendendo. Então, acho que isso são coisas mais, como eu posso dizer, disfarçadas, mas que não acontecem com os meus colegas homens. Então, acho que isso é uma das grandes dificuldades que eu acabei enfrentando ali quando eu fui começar a negociar mais com homens mesmo. Entendi. Sim. E passando para a parte de desenvolvimento e condução do seu negócio em si, né? O seu negócio, você acha que o seu negócio reflete quem você é, os seus valores pessoais, por exemplo? Eu acho que é muito o contrário, sabia? Eu percebo, porque eu sempre fui muito assim, beleza não é importante, sabe? Conhecimento é o mais importante da vida e tudo mais. E era até contraditório porque eu empreendi com beleza, então. Sim. Mas ao longo dos anos empreendendo nessa área, eu comecei a perceber o quanto que a área da beleza ela é importante para a vida de uma mulher. Então, eu já atendi mulheres no meu estúdio que estavam sendo curadas do câncer, tinha perdido todos os fios, porque lá a gente faz extensão de cílios, né? E a gente conseguia fazer ela se sentir mais bonita, então isso era muito diferente para ela. Já tive mulheres que estavam passando por divórcios, por separações, já tive mulheres que estavam adotando um filho, e todas essas mulheres, eu vi quanto a beleza era importante para elas, para terem a vida delas transformadas, para a autoestima delas, porque uma mulher que tem uma autoestima elevada, ela não fica numa situação ruim. Então eu percebo assim que hoje faz parte assim, dos meus valores e das minhas crenças, mas nem sempre foi assim. Acho que o negócio ele foi me transformando também. Entendi. E, enfim, para fechar a entrevista, que mensagem você gostaria de passar para as mulheres que estão começando nessa área de negócio, de empreendedorismo? A primeira é de não desistir, porque eu acho que quando chega algum problema a gente tem muito essa vontade de desistir de tudo, ou de você ficar sempre se sabotando, então, eu sou a pior empreendedora do mundo, eu sou péssima. E acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão de mentalidade para conseguir dar conta. E quem ainda não empreende, mas está pensando em empreender, de tomar logo o primeiro passo, sabe? Porque pelas empresas que eu já fiz mentoria, eu percebo que o primeiro passo ele é muito difícil para as pessoas, mas sempre por muita justificativa que não tem fundamento. Então, porque eu tenho medo de dar errado. Você só vai saber se vai dar errado se você fizer e der errado. E se der errado, pelo menos é um aprendizado, você vai depois não dar errado em outra empresa, por exemplo. Então, acho que seria essas dicas de começa logo o negócio, vai aprendendo conforme ele vai acontecendo. Entendi. Enfim, fechando a nossa entrevista, a gente gostaria de agradecer a sua presença, o seu tempo. E eu tenho certeza que isso vai ser muito importante, vai servir de base para muitas outras mulheres empreendedoras também. Obrigada. Obrigada.